E é isso aí, mais uma vez aqui no podcast da Rádio Ceará FM 102,7, uma sintonia de paz. Eu, Inácio José, e eu tô aqui com ele, rapaz. João Lucas, como é que você tá? Firme e forte, graças a Deus, podcast aí da Rádio Ceará, graças a Deus, abençoando muita gente, né, Inácio? Além de sair aqui na rádio, né, no rádio em si, também sai em vários lugares na internet, no site, no YouTube. O que mais, Inácio? Spotify, iTunes, Deezer. Pois é. É isso aí, a gente tá muito feliz, mais uma vez aqui, mais um podcast na Rádio Ceará FM 102,7 e estamos recebendo com muito carinho pela primeira vez nosso amigo Alan. Alan, o que, Alan? Seu sobrenome diga aí pra gente. Olá, meu nome é Alan Ferreira. Inclusive já passou no Mini História aqui na Rádio Ceará, né? Já, pra glória de Deus. E o meu sobrenome é... O completo, uma curiosidade infeliz, é que o Max, o irmão da igreja, né? O nome dele é Max Fernandes Ferreira. Eu sou Ferreira Fernandes. Olha aí. Ao contrário. É uma infeliz coincidência. Mas, abraço aí pro Max, se estiver nos ouvindo. Brincadeiras à parte, é uma grande honra estar aqui e eu espero poder contribuir com a minha pequenez. Mas você é apóstolo? Não. Parece, né, não? Graças a Deus que não é, Ele tem um jeitão assim de... Eu não tô mais suportando, né? Aqueles caras lá que fazem assim. Os caras que se dizem apóstolo aí. Inácio quase tudinho. Eu sei do histórico do Inácio. Os caras têm até canal de televisão, como é que não assiste? É mesmo, é? Pois é, eu tô dizendo, você não perde um programa. Inácio, o assunto hoje é apóstolo. É isso mesmo, apóstolo. A gente vai falar de Paulo? Não é de Paulo. Aliás, não sei, depende do Alan aí, né? Vamos ver o que o Alan vai trazer pra gente. Apóstolo bom é apóstolo morto. Olha só o tema. Apóstolo bom é apóstolo morto. Cara, chamativo, eu diria. Será que nós vamos aqui dar uma dica de crime? Não, claro que não. Isso. Longe de nós, né, fazer um negócio desse. Não mate nenhum apóstolo aí, ou quem disse é apóstolo. Não faça um negócio desse, não. O Inácio não é bom, não. Então, Alan, você não é apóstolo, graças a Deus, mas que papo é esse? Que história é essa? Apóstolo bom é apóstolo morto. Explica pra gente um negócio desse. Por favor, não salve nesse momento. Antes eu tivesse poder pra salvar alguém. Mas tudo bem. Eita. Bom, eu acho que esse tema bem bolado, eu já adianto, inclusive é uma paródia, né, do grande jargão conhecido circularmente, mas ele se dá porque hoje em dia nós temos aí muitas figuras que se autodenominam apóstolos e nós temos pelo menos nós cremos aqui que não existe outro apóstolo além dos 12 discípulos mais Paulo. Então, quando nós vemos hoje muitas pessoas se denominando apóstolos, né, e não só porque é até irrelevante quando alguém se denomina algo que ela não é. Eu sou aqui um cidadão brasileiro, mas eu posso me denominar a rainha da Inglaterra, mas eu não sou. Né? Não então, adianta. É inútil. Digamos que eu sou capitão João Lucas. Nunca estive na PM, nunca estive no exército. Aí eu intitulo capitão. O cara pode até me chamar de capitão, mas eu não sou, né? Você vai chegar no não foi seu regimento, né? Vai querer dar uma ordem e não vai ter autoridade nenhuma. Pois é. Exatamente. Então, essa discussão ela se dá em torno realmente do advento de muitos líderes, alguns muito famosos no cenário nacional e até mundial, que se denominam apóstolos, mas que nós cremos que não são. Né? Então, e o pior de tudo é que essas pessoas, geralmente homens, eles enganam muitas pessoas. Isso que é o triste da história. Porque se ele se denominasse apóstolo e ninguém seguisse, seria ótimo, maravilhoso, não importa. Não faria significância nenhuma para a igreja, não traria nenhum mal se o cara só se declara e ninguém dá bola. Mas o caso é que dão bola. Parece que o nome apóstolo dá um peso maior pro cara, né? Parece que dá uma autoridade maior. Desde sempre, porque não é de hoje, né? Hoje nós vemos muitos apóstolos, mas desde a época de Paulo, já surgiam falsos apóstolos, né? Porque o título, o ofício de apóstolo, ele esbanjava autoridade. Ele tinha essa atribuição de ter autoridade. Então, quando Paulo escreve a 2 aos Coríntios, rebatendo, né, expondo o seu ministério, o seu valor como apóstolo, ele vai rebater justamente falsos apóstolos que queriam ser, que
encheram a igreja de Corinto de muitas heresias, e o pessoal estava seguindo porque eles se diziam apóstolos, então apóstolo pressupõe autoridade e uma pessoa que tem autoridade tem que ser obedecida, mas eram falsos apóstolos. E as pessoas queriam justamente esse título por causa da autoridade que vem por detrás. Agora interessante, Alan, que beleza, realmente há muitos apóstolos aí, há muitos pseudo-apóstolos, né? Exatamente, há muitas pessoas que se dizem ou assumem esse título, né, de apóstolo, e algumas até têm boa intenção, acreditam nisso mesmo. Ou seja, tem pessoas que têm boa intenção, querem pregar o evangelho e assumem esse título de apóstolo, não tem nem a intenção de enganar, né? E querem ter o título de apóstolo. Mas aí a pessoa está mentindo às vezes, né? Pois é, a pergunta é por que não pode, biblicamente falando, existir apóstolos, assim como Paulo, né, Pedro, João, nos dias de hoje? Afinal, de acordo com a Bíblia, o que é um apóstolo? Certo. Olha, era uma coisa que eu queria pontuar desde o princípio, que não existe um versículo, né, claro, dizendo e não haverão apóstolos após esses. Mas nós podemos nos fundamentar e nos escorar em algumas indicações bíblicas para isso. E a primeira delas é que depois de Paulo, né, que foi um apóstolo, como ele mesmo diz, que foi apóstolo fora de tempo, né? Fora de tempo, nós não vemos nenhuma instituição de outro apóstolo na Escritura. Nós não vemos. Acabou com Paulo. Não, tanto é que quando Judas suicidou-se, né, houve a eleição de um novo apóstolo, justamente porque não podia ficar sem apóstolos naquela época, e depois de Paulo não houve mais nenhum outro. Então nós podemos tirar disso aí, olha, não teve continuação do apostolado após Paulo. Foram os 12 mais Paulo, e ponto final. E né? essa é a primeira evidência. Veja bem, é evidência, não é uma prova. De modo que eu quero deixar claro que quem, porventura, crê que alguém hoje em dia é apóstolo, tudo bem, você não vai arder no inferno por isso. Né? Não é questão pétrea, né? Mas é um erro. E outra coisa é que tem Paulo, eu acho que é em Éfeso, ele fala que ele se referindo aos falsos mestres, ele falou que eles se consideram apóstolos, mas são falsos apóstolos e foram achados mentirosos. Como assim achados mentirosos? Porque o que eles afirmavam fazer, ou as coisas que um apóstolo faziam, eram coisas que não davam para ser copiadas. Eram coisas singulares. Os apóstolos operavam milagres, prodígios de verdade. E os apóstolos daquele tempo não conseguiam imitar essas coisas. Não conseguiam imitar. E eles foram achados mentirosos. E é assim, exatamente assim que nós achamos os apóstolos de hoje. Mentirosos. A maioria esmagadora. Como você falou, tem gente que pode se declarar assim, sem intenção de causar danos, né, à igreja. Mas a maioria dessas pessoas são achadas mentirosas, são uma falcatrua, é uma farsa. E nós podemos ver, porque na grande comissão, o Senhor Jesus estabelece uma série de coisas que os apóstolos fariam, que era ressuscitar os mortos, curar os enfermos, expulsar os demônios, fazer prodígios, né, milagres, e nós, por acaso, assim, um acaso do destino, nós vemos que hoje isso não acontece. Alguém poderia, né, querer argumentar, mas eu vi o cara curando lá na televisão, eu vi expulsando o demônio, eu vi lá o cara com a mulher com a foto de antes e depois, né, os exames, a galera mostra. O cara fez a profecia, não sei quantos meses depois ficou curado. Péssima cura, né? Dessas não falta, né? Dessas não falta. E a gente hoje, tem um certo sujeito, que eu não quero citar o nome dele, ele perpetra várias marmotas, mas uma delas foi ressuscitar uma pessoa ao vivo, né? E foi ridículo, porque aquela mulher estava tudo menos morta naquele caixão. Então, elas tentam, por isso que eu digo, são achadas mentirosas, porque elas tentam reproduzir os milagres, mas são falcatruas. Então, é pecado o cara se considerar apóstolo? A princípio, assim, uma visão muito artificial, não. Mas é muito improvável que essa pessoa não cometa pecados após isso. Porque
quando ela se denomina apóstolo, apóstolo tem até apóstola, né, hoje em dia, e ela vai cometer uma série de atrocidades que ela, não sendo capacitada a isso, fará. Os apóstolos, eles tinham autoridade eles recebiam revelações de Deus inéditas, coisas que eram exclusivas para eles e que eram infalíveis, e hoje os apóstolos, eu estou fazendo o sinal de aspas, eles não conseguem fazer. Então, exatamente. E Alan, quais os pré-requisitos para o indivíduo ser um verdadeiro apóstolo? Teologicamente, a gente aceita como apóstolo alguém que foi testemunha ocular do Senhor, do seu ministério terreno, da sua morte e ressurreição, e quem foi não só chamado, como também enviado por ele, porque a palavra apóstolo significa enviado, o enviado. Então, nós tivemos os 12 apóstolos que foram enviados pelo Senhor. Paulo também, ele foi chamado pelo Senhor pessoalmente, inclusive ele mesmo disse que ele foi o último a quem o Senhor se revelou. Nós consideramos teologicamente, a teologia geral, ela considera apóstolo aquele que foi testemunho ocular do Senhor, que foi chamado e enviado por ele. E nós vemos que hoje em dia os apóstolos, eles não querem ser enviados, né? Eles deveriam ser missionários, deveriam ser enviados para algum lugar e pregar o evangelho, mas na verdade eles são autoridades religiosas que ficam sentadas no seu troninho de ouro sendo servidas. Então a gente pode já descartar esses salafrários. Interessante, né? Os apóstolos verdadeiros foram perseguidos, né? Muito perseguidos, porque eles levavam o verdadeiro evangelho. Esses aí, né? Esses apóstolos ricos, né? Como não levam o verdadeiro evangelho, na verdade apenas enriquecem à custa das pessoas pregando um falso evangelho, porque é evangelho da prosperidade, é evangelho da cura, mas nunca do arrependimento na pessoa de Cristo, né, através de Cristo. E a gente pode até falar um pouco também da questão dos milagres, né, porque você pega os apóstolos do primeiro século, os milagres apontavam para Cristo. Não era o milagre por milagre em si. Hoje em dia você tem muito essa questão, né, nesses lugares onde é pregado, que o autoapostolado, que o milagre pelo milagre. As pessoas, muitas vão lá porque querem ou ficar ricas ou por algum outro motivo. Mas os milagres não apontam para Cristo. É por isso que eu digo, Inácio, para de assistir essas coisas, Inácio. Inácio, é verdade. Realmente porque assim, a missão dos apóstolos justamente era evidenciar Cristo, né? E como você falou, né, Alan, o Espírito Santo, né, através deles ali, né, especificamente Paulo, Pedro, João, né, Deus trouxe revelações novas, escritura, que são os escritos que nós temos hoje, né, no Novo Testamento. Então, bem diferente dos apóstolos de hoje. Então, não fique aí achando que o cara, por ser apóstolo, aliás, por dizer que é apóstolo, tem uma autoridade superior. E se você assume esse título, né, e não sabia disso, né, não sabia que os apóstolos eram só os 12 mais Paulo, então mude aí, seja um servo, né, alguém que prega a palavra apenas, a palavra verdadeira, né, claro. Eu só queria pontuar uma coisa, uma última coisa, talvez não sei o tempo, mas em 1 Coríntios 14 diz, 12, não me engano, diz que os dons do Espírito são dados para o que for útil, né? A operação do Espírito ela é direcionada àquilo que tem utilidade. E vale ressaltar que na época dos apóstolos havia utilidade de eles estarem ali, porque eles estavam propagando, estavam lançando os fundamentos da igreja, né? Nos quais hoje nós estamos edificados. Então, uma vez que foi cumprida, uma vez que o dom do apostolado foi cumprido, o seu dever foi cumprido, nós não temos mais razões para crer que nós precisamos deles. Nós não precisamos de Paulo aqui, nós não precisamos de um apóstolo, nós temos o que os apóstolos falaram vivo, eterno aqui na Escritura. Então nós não precisamos da sua presença física, né? Não precisamos de pessoas, não precisamos de apóstolos, seres humanos chamados para isso, porque a obra que os apóstolos fizeram no passado é suficiente, porque foi divinamente inspirada, eficaz e eterna. Por isso que apóstolo bom é apóstolo morto, porque os verdadeiros já morreram, né, Alan? Exatamente. Os atuais não são de verdade. Perfeito. Alan, obrigado, cara, viu? Que Deus lhe abençoe e até uma próxima oportunidade. Foi todo meu. Firme e forte para a próxima vez? Firme e forte. Beleza, então esse foi o nosso podcast de hoje, Inácio. Valeu e até a próxima.
E essa foi uma produção da Rádio Ceará FM 102,7, uma sintonia de paz.